Parte 13. Fallon. Meu estômago ronca, me lembrando de que não jantei na noite passada. Saio em silêncio da cama e procuro minhas roupas, mas depois de encontrar a saia, fico de mãos abanando. Não quero acender a luz para achar a blusa, então vou até o closet de Ben procurar por uma camiseta ou coisa assim para ir assaltar a geladeira dele vestida. Eu me sinto uma idiota procurando às cegas e com um sorriso no rosto por uma camisa no closet dele. Mas quando acordei esta manhã, jamais esperava que o dia fosse terminar daquele jeito. Absolutamente perfeito. Decido fechar a porta e acender a luz para não incomodá-lo. Encontro uma camiseta fina e macia e a retiro do cabide. Depois de vesti-la, vou apagar a luz, mas algo chama minha atenção. Na prateleira de cima, ao lado de uma caixa de sapato, há um maço grosso de papéis. Parecem um manuscrito. Será que é? Minha curiosidade é despertada. Fico na ponta dos pés até conseguir alcançá-los, mas puxo apenas a primeira página para ver o que é. 9 de novembro por Benton James Kessler. Passo vários segundos olhando para o papel. Tempo suficiente para travar uma guerra inteira com a minha consciência. Eu não devia ler isso, devia colocar de volta no lugar. Mas tenho o direito de ler, eu acho. Quer dizer, é sobre o meu relacionamento com Ben. E sei que ele disse que não queria que eu lesse antes que estivesse pronto. Mas agora que ele não está mais escrevendo, certamente isso anula a única regra que ele criou. Ainda não decidi o que fazer quando retiro todo o manuscrito da prateleira. Vou levar para a cozinha. Vou arrumar alguma coisa para comer e depois decido o que fazer com isso. Apago a luz e abro lentamente a porta do closet. Ben está na mesma posição, com a respiração pesada, prestes a soltar o que pode ser considerado um ronco. Saio do quarto dele e vou para a cozinha. Coloco cuidadosamente o manuscrito na mesa diante de mim. Não sei por que minhas mãos estão tremendo. Talvez porque os verdadeiros pensamentos dele sobre mim, sobre nós e tudo pelo que passamos esteja bem aqui na minha frente. E se eu não gostar da verdade dele? As pessoas têm direito à privacidade e o que eu estou prestes a fazer é violar cada parte da sua privacidade. Não é um bom jeito de começar um relacionamento. E se eu só ler uma cena? Só algumas páginas, depois coloco de volta no lugar e ele nunca vai saber. Já sei sobre o que quero ler. Desde que aconteceu, está me consumindo por dentro. Quero saber porque Kylie deu um soco nele no corredor durante nosso segundo ano juntos. Não teve nada a ver comigo, então essa deve ser uma cena segura para ler sem depois me sentir culpada demais por isso. Faço o melhor possível para folhear o manuscrito sem assimilar frase nenhuma. Ben facilitou a procura, considerando que dividiu os capítulos pela idade dele. A briga acontece em nosso segundo ano juntos, então acho o capítulo intitulado Aos 18 anos e o coloco na minha frente. Pulo seu diálogo interior enquanto ele esperava por mim no restaurante. Com sorte, um dia ele vai me deixar ler isso, porque estou morrendo de vontade de saber quais são seus verdadeiros pensamentos. Mas me recuso a ler tudo. Comprometida com a minha culpa, por mais que eu leia apenas algumas páginas, ainda me sinto uma pessoa ruim. Nem imagino como eu me sentiria se lesse tudo. Meus olhos percorrem a página até que encontro o nome de Kylie. Puxo a página diante de mim e começo a ler pelo meio de um parágrafo. Vai ficar tudo bem, George, prometo. A porta da frente se abre e ela ergue os olhos. Pela animação em seus olhos, percebo que provavelmente é Kylie. Meu estômago se revira por causa dos nervos que agora ficarão mais pesados do que pedras. Meu Deus, ele disse que só voltaria para casa depois das 7 da noite. É o Kylie? Pergunta a George. Ela sente e esbarra em mim ao passar. Ele saiu mais cedo para me ajudar, diz ela andando até a pia. Ela pega um guardanapo e passa nos olhos. Diga a ele que eu já vou. Não quero que ele saiba como andei chorando hoje. Pareço uma doida. Talvez ele não se lembre. Já faz muito tempo e nunca conversamos sobre isso. Respiro fundo e volto para a sala de estar, tentando esconder meu pânico. Ele não pode estragar isto para mim. Está tudo bem com George, digo ao voltar à sala, na esperança de acalmar meus nervos. Paro quando vejo porque a expressão dele me diz sem dúvida. Ele se lembra e está irritado. O maxilar de Kylie enrijece.
Ele joga a chave na mesa perto da entrada e aponta para mim. Precisamos conversar. Pelo menos ele está me afastando de Fallon para discutir. É um alívio. Parece que ele não vai dizer nada na frente dela. Posso lidar com ele em particular e isso não é problema. Posso sair dessa coisa que me meti, mas a última coisa que quero é levar Fallon junto. Sorrio para Fallon porque percebo por sua expressão que ela percebe que tem algo errado com Kylie. Quero tranquilizá-la de que está tudo bem, embora esteja bem longe disso. Volto logo. Ela sente, então eu sigo Kylie pelo corredor. Ele para na frente de seu quarto e aponta para a sala de estar. Pode me explicar o que está acontecendo, por favor? Olho para a sala, me perguntando como posso sair dessa só com a base da conversa, mas sei que ele não vai acreditar em nada além da verdade. Coloco as mãos no quadril e olho para o chão. É difícil ver a decepção nos olhos do meu irmão. Somos amigos, digo a ele. Eu a conheci ano passado, em um restaurante. Kylie dá uma gargalhada incrédula. Amigos? Ian acabou de apresentá-la como a sua namorada, Ben. Faço o que posso para dissipar a raiva dele. Nunca o vi tão irritado. Juro que não é nada disso. Eu só... Levanto as mãos derrotado. Eu gosto dela, está bem? Não consigo evitar. Até parece que armei para gostar dela. Kylie desvia o olhar, passando as mãos no rosto frustrado. Quando se volta para mim, não estou preparado para o que acontece. Ele me empurra com força e bato na parede às minhas costas. Sua mão aperta meus ombros e ele me pressiona na parede. Ela sabe, Ben? Faz alguma ideia de que foi você que começou aquele incêndio? De que você é o motivo para ela quase ter morrido? Sinto meu maxilar enrijecer. Ele não pode fazer isso. Hoje não. Não com ela. Cale a boca, digo entre os dentes. Por favor, ela está no cômodo ao lado. Pelo amor de Deus. Tento empurrá-lo, mas ele coloca o braço em meu pescoço. Em que situação você se meteu, Ben? É algum idiota? Assim que a pergunta sai de sua boca, eu a vejo virar no canto. Ela sai assim que vê a cena e o choque que parece em seu rosto confirma que ela não ouviu nada além disso. Fallon. Joga essas páginas em cima das outras. Ele é um doente. Ben é um escritor pervertido e doente. Como ele se atreve a pegar uma coisa real, algo que eu sofri, e transformar em ficção como um trama ridícula? Estou irritada. Como ele pôde fazer isso? Mas ele ainda não terminou, não. Será que posso ficar com raiva? Mas por que ele faria isso? Não sabia como essa história é pessoal para mim. Não acredito que ele tentaria tirar proveito de uma tragédia tão horrível. Eu quase preferiria que ele estivesse dizendo a verdade, que realmente ele tivesse começado o incêndio. Pelo menos assim eu não sentiria que ele está se aproveitando da minha história. Por que ele inventaria parte da briga quando todo o resto que cercou o desentendimento entre ele e Kylie realmente aconteceu? Ou será que ele não inventou nada? Rio de mim mesma. Não é verdade. Ele só me conheceu 2 anos depois do incêndio. De jeito nenhum poderia ter estado lá. Além disso, quais são as possibilidades de ele me encontrar no aniversário do incêndio? Exatamente 2 anos depois, ele teria que estar me seguindo. Ben não estava me seguindo. Estava? Preciso de água. Pego água. Preciso me sentar de novo. Eu me sento. Rodando, rodando, rodando. A teia de possíveis mentiras está rodando. Minha mente está rodando. Meu estômago está rodando. Parece até que o sangue em minhas veias está rodando. Arrumo as folhas do manuscrito em uma pilha organizada como as encontrei. Por que escreveria isso, Ben? Olho para a capa e passo os dedos pelo título. 9 de novembro. Ele precisava de uma boa trama. Foi isso que ele fez? Apenas criou um enredo? De jeito nenhum ele poderia ter sido responsável pelo incêndio. Isso não faz sentido algum. A culpa é do meu pai. Ele sabe, a polícia sabe e eu sei disso. Eu me dou conta de que estou erguendo a capa da pilha de papéis. Olho para a primeira página do manuscrito e faço a única coisa que posso encontrar mais respostas. Eu leio. 9 de novembro, por Benton James Kessler. Para começar, ao início, Dylan Thomas. Prólogo. Toda vida começa com uma mãe. A minha não é diferente. Ela era escritora. Me disseram que meu pai era psiquiatra, mas eu não poderia saber ao certo porque nunca tive a oportunidade de perguntar a ele, que morreu quando eu tinha 3 anos. Não tenho lembrança nenhuma dele, mas acho que é melhor assim. É difícil sofrer pelas pessoas de quem você não se lembra.
Minha mãe fez mestrado em poesia e fez uma tese sobre o poeta galês Dylan Thomas. Ela o citava com frequência, embora suas citações preferidas não fossem da sua poesia mundialmente famosa, e sim do diálogo cotidiano dele. Eu nunca soube se ela respeitava Dylan Thomas como poeta ou como pessoa, porque pelo que descobri sobre ele em minha pesquisa, seu caráter não era muito digno de respeito. Ou talvez fosse justamente o que merecia respeito, o fato de que Dylan Thomas pouco fez para conquistar popularidade como pessoa e tudo para ganhá-la como poeta. Acho que eu devia continuar contando como minha mãe morreu. Provavelmente eu também devia falar sobre como uma garota que me inspirou a escrever este livro tem relação com uma história que começa com minha mãe. E acho que se eu comentar sobre as duas coisas, também devo contar como Dylan Thomas está relacionado com a vida da minha mãe e, mais importante ainda, com sua morte e com as duas coisas que me levaram à fé. Parece muito complicado, mas na realidade é muito simples. Tudo está relacionado, tudo está conectado. E tudo começa em 9 de novembro, 2 anos atrás. Fiquei frente a frente com Fallon New pela primeira vez. Em 9 de novembro, a primeira e última vez que minha mãe morreria. Em 9 de novembro, a noite em que eu propositalmente iniciei o incêndio que quase tirou a vida da garota que um dia salvaria a minha. Fallon. Olho fixamente para o papel diante de mim em completa incredulidade. A bile sobe depressa pela minha garganta. O que foi que eu fiz? Engulo em seco para forçar a bile a descer e isso há. A que monstro dei meu coração? Minhas mãos estão tremendo. Sou incapaz de me mexer. Não consigo decidir se preciso ler mais, chegar à página seguinte, onde obviamente vai estar claro que tudo ali é obra da imaginação magnífica, porém pervertida de bem. Que ele encontrou um jeito de tornar nossa história mais comercial, misturando realidade e ficção. Será que é mais? Ou fugi? Como posso fugir de alguém a quem me dei aos poucos durante 4 anos? Ou serão 6? Ele me conhecia desde que eu tinha 16 anos? Já me conhecia no dia em que nos encontramos no restaurante. Ele estava lá por minha causa. Tanto sangue, todo ele, a gota corre por minha cabeça, até que meus ouvidos começam a doer com a pressão. O medo se apodera do meu corpo como se eu estivesse na beirada de um penhasco. O medo agarra parte de mim. Preciso sair daqui. Pego meu celular e em voz baixa peço um táxi. Dizem que há um carro na rua e que vai chegar em alguns minutos. Estou tomada por um grande medo. Medo dessas páginas em minhas mãos, medo da decepção, medo do homem que está dormindo no cômodo ao lado a quem acabei de prometer todos os meus amanhãs. Empurro a cadeira para trás com o intuito de pegar minhas coisas, mas antes de me levar, a porta do quarto dele se abrir. Em alerta máximo, giro a cabeça por cima do ombro. Ele parou na soleira da porta, esfregando os olhos para afastar o sono. Se eu pudesse congelar esse momento, aproveitaria ao máximo para observá-lo. Passaria os dedos pelos lábios dele para descobrir se realmente são tão suaves quanto as palavras que saem dali. Seguraria suas mãos e roçaria os polegares nas suas palmas para descobrir se realmente seriam capazes de acariciar as cicatrizes pelas quais foram responsáveis. Passaria os braços em volta dele e ficaria na ponta dos pés para sussurrar em seu ouvido. Porque você não me contou que a base na qual me ensinou a ficar de pé é de areia movediça. Noto o olhar dele se voltar para as páginas do manuscrito, agarradas com força em minha mão. Em questão de segundos, cada pensamento que ele tem reflete em seu rosto. Ele está se perguntando como eu o encontrei. Está se perguntando quanto li. Ben, o escritor. Quero rir, porque Benton James Kessler não é um escritor, ele é um ator. O mestre da fraude que acabou de concluir uma apresentação de 4 anos de duração. Pela primeira vez, não o vejo como o Ben por quem me apaixonei. O Ben que sozinho mudou minha vida. Neste momento, só o vejo como um estranho. Alguém de quem não sei absolutamente nada. O que está fazendo, Fallon? A voz dele me faz estremecer. É idêntica à voz que disse eu te amo há apenas 1 hora. Só que a voz dele me enche de pânico. O terror me consome e um acesso de inquietação me domina. Não faço ideia de quem ele é. Não faço ideia de qual era a sua motivação nos últimos anos. Não faço ideia do que ele é capaz. Ele começa a avançar em minha direção. Portanto, faço a única coisa em que consigo pensar. Corro para o outro lado da mesa esperando impor uma distância segura entre mim e este homem. A mágoa toma o meu rosto quando ele vê minha reação.
mas não sei se autêntica ou ensaiada. Não faço ideia se devo acreditar em tudo que acabei de ler ou se ele inventou todas aquelas coisas para ter um enredo. Já chorei por muitos motivos na vida, principalmente de tristeza, mas às vezes de frustração ou raiva. Mas esta é a primeira vez que uma lágrima de medo escorre dos meus olhos. Ben vê a lágrima rolar por meu rosto e levanta a mão tentando me tranquilizar. Fallon, seus olhos estão arregalados e exibem quase tanto medo quanto os meus. Mas não sei mais se o que vejo em seu rosto é real. Fallon, por favor, me deixe explicar. Ele parece muito preocupado, muito verdadeiro. Talvez seja ficção. Talvez ele tenha transformado nossa história em ficção. Com certeza ele não fez isso comigo. Aponto para o manuscrito, torcendo para ele não notar o tremor em minha mão. Isso é verdade, Ben. Ele olha para o manuscrito, depois volta a me encarar como se não tivesse estômago para ver as páginas na mesa. Negue com a cabeça, Ben. Negue. Por favor. Ele não faz nada. A ausência de uma negação da parte dele me atinge com força e eu arquejo. Me deixe explicar. Por favor. Era só... Ele começa a andar na minha direção, então cambaleio para trás até encostar à parede. Preciso sair daqui. Preciso ficar longe dele. Ele segue para a direita em vez de para a esquerda, o que deixa mais distante da porta da frente do que de mim. Consigo fazer isso. Se for bem rápido, consigo chegar à porta antes dele. Mas por que ele está me permitindo que isso aconteça? Por que está me dando a chance de fugir? Quero ir embora. Digo a ele, por favor. Ele assente, mas ainda está com a mão erguida, a palma virada para mim. Se eu aceno de cabeça, me diz uma coisa, mas sua mão me pede para ficar onde estou. Sei que ele quer me dar uma explicação. Mas, a não ser que vá me dizer que o que acabei de ler não é verdade, não quero ficar e ouvir mais nada do que ele tem a dizer. Só espero que ele me fale que não é verdade. Ben, sussurro, as mãos nas paredes às minhas costas. Por favor, me diga que o que li não é verdade. Por favor, diga que não sou o seu enredo pervertido. Minhas palavras provocam a única expressão que eu torceria para não ver. Arrependimento. Sinto o gosto da bile de novo. Agarro minha barriga com força. Ai, meu Deus, quero sair. Preciso sair daqui antes que fique enjoada e fraca demais para ir embora. Os próximos segundos não passam de um borrão, enquanto murmuro, ai meu Deus, de novo, e corro para o sofá. Preciso da minha bolsa, dos meus sapatos. Quero sair, quero sair, quero sair. Chego à porta e puxo a tranca para a esquerda, mas a mão dele encontra a minha e seu peito toca minhas costas, me pressionando na porta. Fecho os olhos com força quando sinto sua respiração em minha nuca. Desculpe. Desculpe, desculpe, desculpe. Suas palavras são tão desesperadas quanto o aperto que ele me dá ao girar meu corpo e me colocar de frente para ele. Ben está enxugando minhas lágrimas e as deles começam a brotar em seus olhos. Sinto muito. Por favor, não vá. Não vou cair nessa. Não vou deixar que ele me engane de novo. Eu o empurro, mas ele agarra meus pulsos, segurando-os em seu peito, enquanto encosta a testa na minha. Eu te amo, Fallon. Meu Deus, eu te amo tanto. Por favor, não vá embora, por favor. Neste instante, tudo dentro de mim sofre uma metamorfose de um extremo a outro. Não sinto mais medo. Sinto raiva. Estou furiosa. Porque ouvir essas palavras saindo da boca de Ben me faz refletir sobre a diferença que sinto ao ouvi-las agora e uma hora atrás. Como ele se atreve a mentir para mim? A me usar para o propósito de um livro, a me fazer acreditar que me viu quem realmente sou e não as cicatrizes em meu rosto? As cicatrizes pelas quais ele é responsável? Benton James Kessler, você não me ama. Nunca mais diga isso, nem para mim, nem para ninguém. Essas 3 palavras são uma desgraça quando saem da sua boca. Seus olhos se arregalam e ele cambaleia para trás enquanto empurra o seu peito com as mãos. Não lhe dou tempo para dizer mais mentiras e dar falsas desculpas. Bato a porta e me atrapalho com a alça da bolsa, colocando-a no ombro. Meus pés descalços tocam a calçada e saio correndo até o táxi que vejo encostado perto do prédio dele. Ouço chamar meu nome. Não, não vou ouvir, não devo nada a ele. Abro a porta do táxi e entro. Dou meu endereço ao motorista, mas enquanto o taxista o coloca no GPS, bem alcanço o carro. Antes que eu perceba que a janela está aberta, ele enfia a mão para dentro e tapa o botão que a fecha. Seus olhos estão suplicantes. Tome, diz ele, empurrando as páginas para mim que caem no meu colo, sendo que algumas escorregam para o chão. Se não vai me deixar explicar, então leia. Leia tudo, por favor. Pego várias páginas do meu colo e largo ao meu lado no banco. Agarro as que restam e tento jogar pela janela, mas ele pega e enfia de volta dentro do carro. Estou fechando a janela quando ouço murmurar. Por favor, não me odeie.
mas tenho medo de que já seja tarde demais. Diga ao motorista para irmos e quando estou a uma distância segura no estacionamento, o táxi para antes de pegar a rua. Olho para trás. Ele está parado na frente do prédio, as mãos na nuca. Ele me vê partir. Seguro o maior número de páginas do manuscrito e jogo-os pela janela. Antes que o táxi arranque, me vira a tempo de ver que ele se ajoelha na calçada derrotado. Levei 4 anos para me apaixonar por ele. E levei só 4 páginas para me desapaixonar. Sexto, 9 de novembro. Fado, uma palavra que significa destino. Fado, uma palavra que significa fatalidade. Benton James Castle. Fallon. Acabei de passar pelo minuto mais longo da minha vida. Sentada no sofá, observando o segundo ponteiro do meu relógio andar a ritmo de lesma, como se processasse a mudança da data de 8 para 9 de novembro. Embora não tenha havido nenhum som quando o segundo ponteiro chega à meia-noite, todo o meu corpo estremece, como se o badalar de cada relógio na parede de cada casa batesse dentro da minha cabeça. Meu celular se ilumina 10 segundos depois da meia-noite. É uma mensagem de texto de Amber. É só uma data no calendário, como qualquer outra. Eu te amo, mas minha proposta continua de pé. Se quiser que eu passe o dia com você, é só mandar mensagem. Também noto uma mensagem de texto da minha mãe, que chegou 2 horas atrás. Amanhã vou te levar para tomar café da manhã. Entrarei sozinha no seu apartamento e não precisa colocar o despertador. Droga, realmente não quero companhia quando acordar. Nem de Amber, nem da minha mãe, nem de ninguém. Pelo menos sei que meu pai não vai se lembrar do aniversário. Esta é uma vantagem da nossa relação esporádica. Aperto o botão na lateral do celular para travá-lo e envolvo os joelhos com os braços. Estou sentada no meu sofá usando o pijama que não pretendo tirar até o dia 10 de novembro. Não vou sair desta casa nas próximas 24 horas. Não vou falar com ninguém. Bom, exceto minha mãe quando ela trouxer meu café da manhã, mas depois disso vou tirar um dia de folga do mundo. Depois do que vivi no ano passado com Ben, concluí que esta data é amaldiçoada. De agora em diante, não importa a idade que eu tenha, nem que esteja casado, nunca vou sair de casa. No dia 9 de novembro. Também reservei esse dia como o único em que permito pensar no incêndio. Pensar em Ben, pensar em todas as coisas que desperdicei com ele, porque ninguém vale tanta mágoa. Nenhuma desculpa é boa o bastante para justificar o que ele fez comigo. E foi por isso que, quando saí do apartamento de Ben no ano passado, fui diretamente à delegacia e pedi uma ordem de restrição contra ele. Faz exatamente 1 ano e não tenho notícias dele desde a noite em que parti. Nunca contei a ninguém o que aconteceu. Nem a meu pai, nem a Amber, nem a minha mãe. Não porque eu não quero que ele se dê mal, afinal acredito que ele merece pagar pelo que fez comigo. Mas porque fiquei constrangida. Confiei nesse homem, o amei, acreditei do fundo do coração que a ligação entre nós era rara e verdadeira e que éramos uma das poucas pessoas de sorte que encontraram um amor como o nosso. Descobrir que ele mentiu durante todo o nosso relacionamento é algo que ainda tento processar. Todo dia acordo e me obrigo a tirar esse cara da cabeça. Levo minha vida como se Benton James Castle jamais tivesse feito parte dela. Às vezes funciona, outras vezes não. Na maior parte do tempo, não. Pensei em consultar um terapeuta, pensei em contar a minha mãe sobre ele e a responsabilidade que teve no incêndio. Até cogitei conversar com meu pai sobre ele, mas é difícil falar nele quando na maior parte do tempo tento fingir que nunca existiu. Insisto em dizer a mim mesmo que vai ficar mais fácil, que um dia vou conhecer alguém capaz de bloquear meus pensamentos em Ben, mas até agora nem mesmo consigo me convencer a confiar em alguém o suficiente para flertar. Uma coisa é ter problemas de confiança com os homens devido à infidelidade. Mas Ben mentiu para mim numa escala tão grande que não sei o que era verdade, o que era mentira e o que foi inventado para o livro dele. A única coisa que sei com certeza é que ele, de algum modo, foi o responsável pelo incêndio que quase tirou minha vida. E não me importo se foi intencional ou por acidente. Não é essa a parte que mais me enfurece. Fico mais arrasada quando penso em todas as vezes em que ele fez minhas cicatrizes parecerem bonitas, sem nunca ter admitido que na realidade foi ele quem as colocou ali. Nenhuma desculpa jamais vai justificar essas mentiras. Então não faz sentido dar ouvido a elas. Na verdade, nem mesmo faz sentido me permitir pensar nisso mais do que já pensei. Eu devia simplesmente ir para a cama. Talvez por algum milagre eu consiga dormir pela maior parte do dia de amanhã.
Estico o braço e apago o abajur ao lado do sofá. Enquanto ando até o banheiro, ouço uma batida na porta de entrada. Amber. Ela conseguiu não comentar sobre a data de hoje até ontem. Do nada, algumas horas atrás, fingiu que queria fazer uma festa do pijama, mas eu rejeitei. Sei que ela não quer que eu fique sozinha esta noite, mas é muito mais fácil ficar deprimida quando não tem ninguém para criticar você. Destranco a porta e abro. Não tem ninguém ali. Um arrepio percorre meus braços. Amber não faria uma coisa dessa. Ela não acharia graça em pregar uma peça a essa hora da noite em uma garota que mora sozinha. Volto no mesmo instante para dentro com o intuito de bater a porta, mas quando estou prestes a fechá-la, olho para o chão e encontro uma caixa de papelão. Não está embrulhada, mas tem um envelope e meu nome em cima. Olho em volta e não há ninguém perto da minha porta. Um carro arranca na rua e queria que eu não estivesse tão escuro para que talvez eu reconhecesse o veículo. Observo mais uma vez o pacote, pego rapidamente e corro para dentro, trancando a porta. Parece uma daquelas caixas de presente que as lojas de departamento usam para embalar camisas. Mas o conteúdo é muito mais pesado. Coloco na bancada da cozinha e tiro o envelope de cima. Não está lacrado. A aba está enfiada para dentro, então retiro o papel e desdobro. Fallon. Passei a maior parte da minha vida me preparando para escrever algo tão importante quanto esta carta. Mas, pela primeira vez, sinto como se meu idioma não tivesse desenvolvido letras suficientes no alfabeto para expressar bem as palavras que quero lhe dizer. Quando você foi embora no ano passado, levou junto minha alma em suas mãos e meu coração nos dentes. E eu sabia que nunca conseguiria recuperar nenhum dos dois. Pode ficar com eles, não preciso mais. Não estou escrevendo esta carta na esperança de que você me perdoe. Você merece coisa melhor, sempre mereceu. Nada que eu diga jamais deixará meus pés dignos de pisar no mesmo chão em que você anda. Nada que eu faça jamais deixará meu coração digno de partilhar um amor com o seu. Não estou pedindo para você me procurar. Só peço que leia as páginas que estão nesta caixa, pois espero que permitam que você e talvez até eu saia dessa menos machucado possível. Você pode não acreditar em mim, mas só quero que você seja feliz. Foi tudo o que eu sempre quis e farei qualquer coisa para que isto aconteça a você. Mesmo que signifique ajudá-la a me esquecer. O que você está prestes a ler nunca foi lido por ninguém além de você, nem será lido por ninguém além de você. Esta é a única cópia. Pode fazer o que quiser com a carta quando terminar. E eu sei que você não me deve nada, mas não estou pedindo para ler esse manuscrito por mim. Quero que leia por você mesmo. Porque quando você ama uma pessoa, tem o dever de ajudá-la a ser a melhor versão de si mesmo. E por mais que eu fique arrasado ao admitir isso, a melhor versão de você não me inclui. Bem, coloco cuidadosamente os papéis na mesa ao lado da caixa. Levo a mão à bochecha, procurando as lágrimas, porque não consigo acreditar que não estejam ali. Eu tinha certeza de que se recebesse notícias deles de novo, eu ficaria destruída emocionalmente. Mas não estou. Minhas mãos não tremem, meu coração não dói. Levo os dedos ao pescoço para conferir minha pulsação, porque certamente não passei tanto tempo do ano passado construindo uma muralha emocional tão alta a ponto de ser impenetrável até por essas palavras escritas por ele. Mas tenho medo de que seja exatamente isso que aconteceu. Não só Ben nunca vai conseguir romper essa muralha, como temo que ele tenha me obrigado a construir uma tão grossa e alta que vou ficar escondida atrás dela para sempre. Mas numa coisa ele tem razão, não devo nada a ele. Volto para o meu quarto e me enfio na cama, deixando cada página não lida na bancada da cozinha.